Olá, mulheres. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos estudando o livro Reflexos da Alma, Descubra a Sua Verdadeira Identidade. Nós estamos aí no nosso terceiro áudio e nós vamos entrar para o capítulo 1, A Mulher aos Seus Próprios Olhos. Como você se enxerga? Quando pensa a respeito de si mesma, o que vem à sua mente? Quais são os valores em que acredita? Como age consigo e com o próximo? De que maneira reage às situações? Sua postura é a mesma quando está sozinha ou sendo observada? Perguntas como essas são partes de um processo essencial para toda serva de Deus, o de examinar a si mesma. Saber quem você é aos seus próprios olhos vai determinar muito sobre a sua caminhada como mulher e como cristã. Por isso, a autoanálise é uma atitude indispensável e precisa ser constante em nossa vida. Quando você pensa em olhar para si mesma, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Possivelmente a de um espelho. Isso ocorre porque espelhos são aquilo que buscamos naturalmente e por instinto na hora em que precisamos checar algo em nós. Será que a maquiagem borrou? Meu vestido está bom? Posso sorrir ou ficou comida nos meus dentes após a refeição? Será que meus cabelos estão no lugar? Em qualquer dessas circunstâncias, lá vamos nós em busca de um espelho para verificar qual é a nossa situação. É no espelho que contemplamos o nosso reflexo e analisamos as imperfeições, percebemos o que precisa ser mudado, observamos o que está bom e o que não está. Espelhos bem polidos são há séculos a melhor maneira de nos examinarmos. Dependendo de como estejamos, nós mulheres amamos ou odiamos espelhos, exatamente por serem eles tão reveladores. Da mesma maneira que compramos espelhos, instalamos muitos deles em casa ou os carregamos na bolsa, o Senhor instalou na alma de seus filhos e filhas um espelho invisível, que levamos conosco para todo lado e que nos permite manter uma constante avaliação pessoal. É o espelho de Deus, implantado pela ação do Espírito Santo em nós no ato da justificação. Ele nos mostra quem verdadeiramente somos aos olhos do Todo-Poderoso, expõe o que está errado em nossa vida e nos incomoda para a necessidade de mudanças. Esse é o espelho que vamos nos observar ao longo das próximas páginas. Se você aceitar o meu convite para ser confrontada com a sua realidade e olhar para a sua vida sem distorções, espelhos bem feitos não mentem. Eles nos mostram exatamente como somos. Do mesmo modo, desejo aqui expor realidades sobre você mesma sem máscaras, para que você obtenha cura, seja liberta e enfrente uma autêntica transformação naquilo que precisa ser mudado, a partir do conhecimento da verdade. Pois, como Jesus disse, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8,32. Mas para compreendermos melhor o espelho de Deus implantado em nossa alma, precisamos primeiro entender como funcionam os espelhos exteriores visíveis, uma vez que eles nos dão pistas que podemos aplicar sobre o processo de análise interior. Diferentes tipos de espelhos. Um espelho é um referencial. Ele nos diz o que está bom ou ruim, certo ou errado. Se há algo que está fora do ideal, é importante olharmos para o reflexo e nos consertarmos de acordo com o que o espelho nos mostra. Como bom e fiel amigo, ele nos revelará a verdade, mesmo quando não queremos ver ou quando ninguém tem coragem de nos contar. Mas, será que todos os diferentes tipos de espelhos são confiáveis? Será que qualquer espelho é uma boa referência para nos observarmos com a intenção de mudar a nossa atitude e de nos alinharmos àquilo que consideramos ser o ideal? Será que podemos acreditar em qualquer um? Na verdade, não. Espelhos distorcidos deformam a realidade. Às vezes, desconfio que lojas de roupas instalam espelhos que nos fazem parecer mais magras, pois já comprei roupas que me deixaram muito elegantes nas lojas. Mas em casa eu não estava tão bem assim. Se você já foi a um parque de diversões e entrou em uma daquelas casas de espelhos,
sabe que é bem possível um reflexo ser totalmente diferente da realidade. Nesses locais, há montes de espelhos tortos que distorcem completamente as aparências e induzem a nossa percepção a enganos. Num lugar como esse, não se pode acreditar em tudo que se vê. Diante de um espelho que altera a verdade, não é possível crer nos seus sentidos. Essa é uma prova de que nem todo espelho é confiável. Você sabia que a Bíblia fala sobre espelhos? Vamos ler um texto maravilhoso sobre isso. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3, 12, 18. No texto original em grego, o termo contemplamos, de com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, também pode ser traduzido por refletimos. Por isso, outras traduções da Bíblia trazem o texto assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nesse versículo, encontramos um princípio bíblico. Aquilo que tomamos como referencial tem o poder de nos transformar. E eu vou repetir, meninas. Aquilo que tomamos como referencial tem o poder de nos transformar. Esse texto nos mostra que somos transformadas de acordo com a imagem em que nos espelhamos. Não podemos acreditar que vamos permanecer da mesma maneira se contemplamos a verdade, que é o Senhor, como se olhássemos para um espelho. É impossível olhar para Deus e permanecer igual. Aquele reflexo nos afeta, interfere de modo maravilhoso na nossa imagem. É espetacular quando nos espelhamos em nosso Criador e somos ajustadas à imagem dele. O seu Espírito opera em nós, uma mudança para que sejamos cada vez mais parecidas com o Senhor. O espelho do Senhor é perfeito. Quando olhamos para Deus, vemos que Ele é extraordinário, lindo, gracioso, amoroso, compassivo, e nosso alvo deve ser nos parecermos cada dia mais com Ele. Nesse processo, contamos com a ajuda do Espírito Santo, pois é Ele quem age e opera essa transformação. Só o poder de Deus, agindo em nós, é capaz de realizar as mudanças de que precisamos para nos ajustarmos ao que vemos quando contemplamos o Senhor. Só que há também outro lado da moeda. Da mesma maneira que ocorre com Deus, se olharmos para um referencial errado e nos refletirmos nele, seremos transformadas a partir dessa referência ruim e nos tornaremos parecidas com aquilo que vemos. Como dizem as Escrituras, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Sofremos transformações de acordo com as coisas que contemplamos e que ocupam a nossa mente, nossos referenciais e valores. É perigoso olhar para um espelho que não seja de Deus. E se o que nós contemplamos não for a verdade? E se for uma mentira, um engano, uma deformação da verdade? Se assim imaginarmos, se assim acreditarmos, que risco correremos? Pois, como vimos, aquilo que contemplamos como referencial tem o poder de nos transformar. Em Salmos encontramos o mesmo princípio. Por que perguntam as nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar e não emitem som algum com a garganta.
tornam-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro, o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Salmo 115, do 2 ao 11. Esse salmo fala da idolatria das pessoas que fazem ídolos de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Repare que o salmista escreveu: tornam-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Grifos da autora. É o mesmo princípio, você acaba sendo transformada à imagem daquilo que contempla. A que você se molda para obedecer, a que presta adoração. E você sabe o que está por trás desses ídolos? Leia as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem, ó povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo explica que por trás dos ídolos há demônios. As estátuas em si não são nada, mas por trás delas existem espíritos malignos que têm cada um deles características específicas. As pessoas que prestam adoração a falsos deuses acabam assumindo as características desses demônios, como se fossem espelhos refletindo uma realidade mentirosa, enganosa e pervertida. Ouvi o testemunho de jovens restauradas por Cristo na Índia. Antes, elas eram escravas da prostituição e possuídas por demônios. São tantas as entidades, tantos ídolos adorados naquele país, que as pessoas não cristãs acabam desde crianças realizando rituais e seguindo regras para servir a esses deuses. Até mesmo o padrão de vestir, a forma de comer, as festas que celebram, os feriados estão relacionados ao culto a esses espíritos malignos. Consequentemente, muitas coisas acontecem na vida das pessoas de acordo com a divindade que elas adoram. Uma líder cristã contou-nos o caso de uma menina que foi liberta em um processo muito difícil. Ela se arrastava por toda a casa como uma serpente, tamanha era a possessão. Não é difícil descobrir como se apresentava aquele demônio nas esculturas adoradas nos rituais pagãos do país como uma cobra. Mesmo na ignorância, as pessoas que adoram falsos deuses acabarão assimilando as características dessas entidades, seja prostituição, seja cobiça, seja malignidade ou o que for. Como esse exemplo mostra, a questão é muito séria. Por isso devemos ser extremamente criteriosas ao decidir em quem vamos nos espelhar. Quem será o nosso modelo, exemplo e referencial? Devemos ter extremo cuidado com isso. O nosso Senhor é maravilhoso, transforma-nos à sua imagem e é um privilégio que o Pai opere em nós, como Paulo escreveu aos Romanos, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus é lindo e a vida com Jesus faz de nós pessoas cada dia mais lindas.